Pessoal, eu vou gravar para vocês como é que eu resolvi algumas das questões da lista D3. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu vou ter que separar cada uma dessas proposições aqui, olha, certo? Vou ter que chamar elas de 1, 2, 3 e aí a gente vai organizando o argumento. Então, por exemplo, aqui, ó, 1 é P e Q, certo? 2 é P condicional R, que isso aqui, olha, vem antes dessa condicional. Então, subentende-se que isso aí seria o P. Eu acho que isso é uma das coisas que a gente mais se confunde. É quando a gente observa isso aqui, olha, o sinal que está no meio, separando as duas coisas, esse daqui seria a minha proposição P, e essa daqui é que seria a minha proposição Q. Então, eu posso, não é, resolver elas. Então, P condicional R, condicional Q ou S. A terceira proposição é P e Q, condicional R. E a quarta é não S. Isso para chegar em Q. Nessa questão, eu poderia até, só olhando aqui, olha, eu estou vendo P e Q nessa primeira proposição, e eu estou vendo ele aqui. Eu poderia usar, né, como aqui é a condicional, quando a gente tem tudo que é antes, né, a gente pode aqui cortar e sobraria o R, que seria o modus ponens. A regra do modus ponens diz o seguinte, ó, se eu tenho P condicional Q e eu tenho P, simplesmente vai cancelar e vai sobrar o Q, olha. Só que o que é que acontece? Eu quero chegar em Q. E aqui, no primeiro, eu já tenho, tá? P e Q. Então, como não, para mim não tem necessidade de fazer outra propriedade, eu simplesmente, ó, vou pegar um e vou fazer uma simplificação. A simplificação me diz o seguinte, se eu tenho P e Q, eu posso simplificar qualquer uma delas. Eu posso pegar tanto P, como também se eu tenho P e Q, eu posso também ficar com Q. Então, o que é que acontece? Essa regra aqui, né, que é a simplificação, para mim, ela é mais interessante, porque eu já tenho a minha conclusão. Então, simplesmente eu vou pegar um e vou fazer uma simplificação. Se na minha conclusão eu tenho Q, e aqui eu quero Q, olha, eu cancelo esse e digo que eu fiz uma simplificação e escolhi só o Q. Essa, pessoal, é a letra B, tá? E vou mostrar como é que eu fiz. Como eu disse, tem que separar cada uma dessas proposições, né? Então, vai ser 1, P condicional Q, 2, Q condicional R, né, que tá aqui, 3, R condicional S, 4, eu tenho aqui, olha, não S, e 5, eu tenho P ou T. Isso aqui eu já sei que eu tenho que chegar em T. Então, eu tenho que ver qual é a proporção que eu tenho que usar. A única proporção aqui que tem T é essa aqui, olha, que é o OU. E eu sei que a regra que eu posso cancelar o OU é o dilema, né? O silogismo disjuntivo, desculpa. O silogismo disjuntivo. Que eu posso, né, quando eu tenho uma negação, vamos dizer que eu tenha P ou Q, e eu tenho, por exemplo, não P. Eu posso cancelar isso aqui, né? E sobrar só o Q, que esse é o silogismo disjuntivo. Então, como eu tenho esse aqui, eu já tenho que ver quem é que eu preciso cancelar. No caso aqui é não P, né? Que eu preciso para que sobre só o T, né? Que é a minha conclusão. Então, sempre que eu vou começar o argumento, eu tenho que pensar na minha conclusão. Como é que eu vou... Quais são as regras que eu vou precisar fazer para chegar na conclusão, né? Então, já estou identificando algumas proposições que são iguais, olha. Aqui eu tenho duas condicionais, onde eu tenho aqui a primeira e a última. Então, eu já sei aqui, olha, que eu posso até começar por elas. Eu posso dizer que eu vou usar 1 e 2, silogismo hipotético, que é quando a gente cancela e faz uma condicional com quem a gente já tem, né? Sétimo agora, tá? Eu posso fazer o seguinte, eu também tenho um não S aqui e tenho essa condicional.
Então, isso aqui também eu posso já identificar, olha. Só lembrando, regra do silogismo hipotético, se eu tenho P condicional Q e eu tenho Q condicional R, eu vou cancelar aqui as iguais, tá? E aí eu faço P condicional R. Foi o que eu fiz aqui, tá? Cancelei essas duas, peguei quem sobrou. E agora, eu tô vendo que aqui, olha, eu tenho uma negação dessa segunda. Então, já consigo identificar aqui o modus tollens, que é aquele que a gente tem que cortar e negar. Como seria modus tollens? Se eu tenho P condicional Q e eu tenho a negação dessa segunda, eu vou simplesmente cancelar ela e vai sobrar a negação da primeira. Ó, que é não P, que era justamente o que eu disse a vocês que eu precisaria para fazer o silogismo disjuntivo. Então, olha, já sei que se eu fizer esse e esse, eu já tenho não P para fazer o silogismo disjuntivo e chegar à conclusão, tá? Certo? Para fazer esse silogismo disjuntivo, que foi que eu disse logo no começo, que precisava aqui, olha, cancelar esse P para sobrar T. Então, usando o modus tollens aqui, eu vou pegar a proposição 3 e a proposição 4, certo? Vou usar modus tollens, que é cortar e negar. Cancela aqui o S, tá? E vai sobrar a negação de R. Não R. Desculpa, isso mesmo, não R, olha. E aí, o que é que acontece? Nesse R aqui, olha, eu já tenho agora, tá? Para fazer a modus tollens nesse de novo. Então, oitavo aqui, olha, eu vou pegar 6 e 7 e vou fazer novamente em modus tollens. Esse é igual a esse, sobrou não P, certo? E, por último, eu vou fazer, olha, com 5. 5 e 8. Eu tenho uma disjunção e eu tenho uma negação aqui, ó, da proposição, tá? Quando eu nego uma, sobra outra. Então, sobrou T. Aqui também, ó, silogismo disjuntivo. Então, eu consegui chegar na minha conclusão usando todas essas regras. Então, uma dica que eu dou é sempre olha a conclusão, observa qual é a proposição que você tem, a proposição, né, que você deseja, e aí já vai pensando, se eu tenho esse sinal, qual é a regra daquelas 10, né, que eu possa usar para conseguir chegar na minha conclusão, tá certo?